Olá, povo, então da 2EM. Hoje na aula de Biologia nós vamos usar o livro didático nas páginas 46 a 53 e o livro de atividades na página 28 a 31. Para reforçar, na página 31 vai ter o início do conteúdo dos nemátodas, que nós não vimos ainda. Nós vamos ver hoje os plateumintos. Então, aquela parte daquele conteúdo que a gente ainda não viu não é para fazer, tá, pessoal? Por que eu tô dizendo isso? Porque lá na página do livro de atividades do Quinidários tinha o início das atividades dos plateumintos e muita gente fez. E não era pra fazer, porque vocês não viram o conteúdo, a gente vai ver hoje, tá? Então, só pra reforçar isso com vocês. Bom, pessoal, aqui então, na página 46, estão vendo? A gente tem os plateumintos. Então, os plateumintos, por que eles são chamados assim? Porque eles são animais que possuem o corpo longo e achatado, dorso ventralmente. Então, eles são assim, que nem uma panqueca. Tá? Eles vão apresentar uma forma de lâmina ou fita, tá? Que é por isso que ele parece uma panquequinha. São chamados de vermes achatados, tá? Assim como outros filos de animais vermiformes, eles são importantes nos ambientes onde vivem, tá? Então, eles não estão na terra por acaso, tá? Então, a gente vai ter as planárias que são terrestres, então elas não são parasitas, elas vão viver na terra, no solo, tá? Onde a gente vai encontrar elas? Em lugares úmidos e embaixo de folhagens caídas no solo e em troncos, estão vendo? Então, um lugar onde tem um sombreamento, né? E uma umidade maior é onde a gente vai encontrar esses animais, tá? Apresentam reduzida capacidade migratória, então são os animais que não se locomovem muito bem, tá? Eles vão se movimentar, mas eles não conseguem ir para lugares muito distantes, tá? Então, aqui tá falando que eles são estudados para identificar áreas com espécies típicas, tá? E implantar locais de proteção ambiental na Amazônia. Então, esses vermes, alguns vermes, tá? Eles são parasitas e eles podem causar doenças. Quais doenças? Exemplos: a esquistossomose, a ateníase e a cistocircose, tá? Isso tudo nós vamos ver hoje como é que são essas doenças e como é que o ser humano pode pegar elas, tá? Lá na página 47, então a gente tem as características gerais dos plateumintos, ó, tá? Então, características gerais dos plateumintos. Então, igual aos poríferos e aos quinidários, os plateumintos apresentam algumas características, consideradas novidade. Então, eles vão ter coisas que nos outros grupos não tinham. O que? Eles são triblásticos. Lembra que nos outros eles não eram? A gente tinha um que só tinha uma camada de célula, depois a gente tinha um que era um diblásticos, e esses são triblásticos. Então, indicando serem os primeiros animais a apresentar o folheto mesodérmico, tá? E aí aqui tá falando que a mesoderma ela é responsável, entre outros tecidos, pela formação da musculatura. Então, são animais que vão apresentar uma musculatura mais bem característica, tá? Por que eles vão ter uma musculatura mais característica? Porque uma das formas de locomoção deles é essa contratura muscular, tá? Então, eles vão ter 3 camadas musculares que vão possibilitar o movimento do corpo, como eu acabei de falar para vocês. E vão ajudar também no desenvolvimento do sistema digestório e excretor, tá? No momento que tu tem musculatura, tu consegue fazer
um caminho alimentar melhor. Bom, aqui então eles são acelomados, não apresentam celomas, ó, não apresentam celoma. Então, significa que eles têm um espaço, que eles não têm um espaço que abriga os órgãos deles, tá? Se eles são acelomados, eles não têm um celoma. O celoma é aquele espaço vazio onde os órgãos vão se organizar, tá? Esses animais, eles não apresentam isso. Então, eles vão apresentar um corpo maciço, sendo preenchido por um parênquima de origem mesodérmica, tá? E aí, aqui a gente tem uma planária e o corte dela. Então, aqui, ó, é a planária, tá? Aqui tá mostrando pra nós o intestino ramificado. E aqui, essa partezinha aqui é a faringe protrátil, tá? Que daí agora a gente já vai ver o que é isso. Aqui tá um corte da planária, ó. Estão vendo? Esse corte da planária tá mostrando pra nós a ectoderme, mais externamente, a mesoderme no meio e a endoderme bem no finalzinho lá, aquele revestimento interno do animal, tá? Então, ele tem as 3 camadas de derme, ok? Depois aqui, ó, tá falando que eles apresentam uma simetria bilateral. O que é uma simetria bilateral? Vou voltar aqui pro desenho pra vocês. Uma simetria bilateral é assim, ó, se eu cortar ele aqui ao meio, os dois lados são iguais, tá? Eles não vão ter diferença. Isso é uma simetria bilateral. Ó, então eles têm uma simetria bilateral, ok? Revelando uma nítida diferença entre regiões ventral e dorsal. Bom, então, aqui embaixo eles vão ter uma característica, desculpa, tava apontando o desenho e não tava mostrando pra vocês. Aqui eles vão ter uma característica embaixo e aqui em cima outra característica, tá? Então, se a gente olhar ele de baixo, eles vão ter uma coisa. Se a gente olhar ele de cima, eles vão ter outra coisa, tá? Bom, então, são os primeiros animais que é possível observar a presença de um deslocamento dos tecidos nervosos para a extremidade superior do corpo, caracterizando por cefalização. Então, aqui, ó, a gente tem um início de cefalização. Aqui a gente tem um início do processo de formação de um sistema nervoso mais diferenciado e especializado, tá? Claro, não é nenhum sistema nervoso para concurso de sistema nervoso, como eu falo para vocês, tá? Se tivesse um concurso, ele não ganharia de melhor sistema nervoso, mas já é um início, tá? Já é um engatinhar do sistema nervoso. Então, na região que encontram os órgãos sensoriais, a gente tem um par de glândulos cerebelares, tá? Que são cerebrais. Então, lá na região anterior, lá em cima, superior, né? A gente vai ter um par de gânglios cerebelares. E aí, a partir deste par de gânglios cerebelares, a gente vai ter uma porção de cordões nervosos laterais, que vão vir fazendo um preenchimento por todo o corpo, tá? Então, olha só, a gente tem um início de cérebro, de cefalização, tá? Não é um cérebro, na realidade, são pares de gânglios. E a partir desses pares de gânglios, nós vamos ter o início de cordões nervosos, tá? Então, a gente tem o início lá de um processo de fiação nervosa. Depois, aqui embaixo, tá falando pra nós, tá? Que eles são os primeiros animais a ter um sistema excretor. Ok? Então, ele elimina o excesso de água e de resíduos do metabolismo, tá? Esse sistema excretor. Então, a partir daí que a gente vai ter a eliminação de água e resíduos. E estrutura dos plateumintos. Então, vamos lá nas estruturas,
tá? Então, quanto à organização do corpo deles, o que a gente pode ficar sabendo sobre eles? Eles não vão apresentar um sistema respiratório e circulatório. Eles não têm sistema, tá? Então, como é que eles vão fazer a troca de gases? Difusão, tá? A partir da pele, ok? O gás oxigênio vai entrar no corpo dele a partir da pele. Por isso que ele é achatado, ó. Apresenta um corpo achatado. Esse corpo achatado vai diminuir a espessura, vai diminuir a espessura, tá? Ele vai ficar, tipo, mais ou menos a grossura de um dedo. Então, a entrada de oxigênio e saída de dióxido de carbono é muito mais fácil, tá? Então, como ele não tem sistema circulatório nem respiratório, ele vai fazer essas trocas gasosas a partir da pele por difusão, tá? Então, aí aqui fala no livro de vocês, tá? Que os gases respiratórios, ele ocorre facilmente pela superfície epidérmica, ok? Além disso, a distância entre as partes do corpo é pequena, o que facilita a difusão do oxigênio e do dióxido de carbono. Foi o que eu acabei de falar pra vocês, ok? Ó, aí aqui tá falando pra nós que espécies que são parasitas, como as tênias, normalmente vivem em ambientes pobres em oxigênio, realizando o processo de respiração anaeróbica. Então, alguns parasitas deste grupo, eles ainda conseguem fazer uma respiração anaeróbica, tá? Então, com relação à circulação, já que ele não tem sistema circulatório, eles vão fazer a distribuição de nutrientes do corpo através da difusão e da osmose, tá? Então, os nutrientes vão ir passando de célula a célula, ok? E aí aqui tá falando que por causa da ausência do sistema circulatório, eles têm um corpo menor e tem uma restrição no tamanho, tá? Então, quanto menor, mais fácil de passar esses nutrientes pro corpo, tá? Depois aqui, sistema digestório. O sistema digestório, então, ele é incompleto. Eles não vão apresentar o ânus, tá? Esse sistema, ele não existe, ó, em quem? Nos cestódios, tá? Que são as tênias. Ele não tem um sistema digestório. A absorção dos nutrientes é realizada por um revestimento epidérmico quando estes organismos estão parasitando um hospedeiro, tá? Então, vai ser através da pele que eles vão conseguir fazer a passagem de nutrientes para o corpo. Nos tubelários, como a planária, que é aquela que tem o desenhozinho aqui no livro de vocês, tá? Eles vão ter a faringe que sai pela boca, que é a faringe protrátil. Aqui, ó, vou voltar aqui no desenho para mostrar para vocês. Faringe portátil, tá? Essa faringe portátil, ó, ela é assim para que ocorra a captura do alimento, tá? Então, ela vai para fora do corpo para conseguir capturar o alimento. A distribuição dos nutrientes, então, ela vai ocorrer por meio de uma grande ramificação do intestino, onde existem células especializadas para a produção e secreção das enzimas. Então, a planária, ela vai ter um início de sistema digestório, tá? Não muito eficaz, mas é por ali que vai passar os nutrientes do corpo dela. Então, a digestão, ela vai se iniciar no tubo digestório, que é extracelular, ok? Que é o início ali daquela faringe protrátil. E vai ser completada nos vacúolos digestivos das células. Então, vai ser de célula a célula que vai ocorrer essa digestão. Que revestem o intestino intracelular lá dentro, tá? Pessoal, eu vou parar o vídeo aqui no sistema digestório e já retorno, senão ele vai ficar muito grande.